Eu passei boa parte da vida achando que beleza era o que o espelho mostrava. Mas um dia percebi que tinha dias que eu estava bonita. E mesmo assim eu me sentia feia por dentro. E tinham outros dias que, mesmo com o cabelo preso e muito cansada, eu me olhava e pensava: tá tudo bem. Vamos falar de beleza? E para iniciar esse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta, mas eu quero que você responda com muita sinceridade. O que é beleza hoje para você? Eu não tô falando o que você vê como beleza, o que a sociedade impõe como padrão. Eu estou te perguntando o que é beleza hoje para você? O que é uma mulher bonita hoje para você? Se enquadra nesse quesito beleza de hoje em dia? Você se considera uma mulher bonita, atraente, uma mulher onde as pessoas olham para você e vê algo que às vezes você nem vê? Por que eu tô trazendo esse tópico hoje aqui para vocês? Eu vou começar falando de algum tempo atrás. Antigamente, as mulheres consideradas bonitas eram mulheres do tipo Gisele Bündchen. Era aquela mulher magra, alta, com aquela silhueta super arranjada, que passava um bocadinho de fome, mas que estava dentro do padrão. Depois de um tempo para cá, de uns anos para cá, todo mundo quer, como que eu posso dizer, normalizar a obesidade. Mas de um tempo para cá, esse padrão ele meio que mudou um pouquinho. Não sei se vocês vão conseguir seguir minha linha de raciocínio. Antigamente, o padrão correto, o padrão aceitável era aquela mulher magra, aquela mulher com aquela silhueta bem arranjada. Não se tratava só de charme, né? Era aquela mulher realmente que tivesse uma estrutura magra. Era a mulher magra. Essa era a mulher bonita. Mas de uns anos para cá, esse tipo de beleza foi ficando um pouquinho de lado. Daí veio a normalização da obesidade. Muitas influências, inclusive de 2 anos para cá, 3 anos para cá, começaram a normalizar a obesidade. Porque eu tô falando assim, gente, por que eu tô falando em normalizar? Porque obesidade é um estado de saúde, ou seja, no caso de doença. Mas as pessoas começaram, a sociedade começou a normalizar isso como se isso fosse o certo, o correto. Depois, né, agora, recentemente, não tão recente, mas talvez de 1 ano e meio para cá, 2 anos, a sociedade criou um novo padrão de beleza, né? Virgínia, ela sempre foi uma mulher bonita, né? Ela sempre teve assim um rosto muito bonito, um corpo muito bonito. Ela não era o tipo, ela não era gorda e nem era aquele tipo magro, né? Aquele magro padrão que todo mundo admira. Não, ela era uma mulher de um corpo normal, bonita, que dava para ver, sempre deu para perceber que ela sempre cuidou da saúde. Eu me refiro à academia, né? Então, eu acredito que ela sempre tenha cuidado da saúde nesse sentido, de treinado, né? Enfim. E Virgínia, hoje em dia, ela tem um corpo que, claro, não é porque ela fez cirurgia estética, né, que ela fez lipo e tudo mais, que ela tá com aquele corpo. Ela sempre teve um corpo bonito e ao que eu vi, ela sempre cuidou desse corpo dela, né? E de um tempo pra cá, o corpo da Virgínia, a Virgínia teve 3 gestações, o corpo dela continua impecável e, mais uma vez, não é por causa da lipo, tá, gente? Porque eu conheço gente que fez lipo, que mora inclusive perto de mim, que fez lipo e a pessoa engordou tudo de novo em menos de 1 ano. A pessoa engordou muito. Na verdade, tudo de novo não, porque antes da lipo ela era magra e ela fez a lipo porque ela tinha um pouco de gordura no abdômen. Ela fez essa lipo, a lipo ficou perfeito, o corpo dela ficou lindo, totalmente escultural. Ela fez enxerto no bumbum, botou silicone, virou o corpo de outra pessoa. Mas 1 ano depois, que fez agora 1 ano que ela fez todos esses procedimentos, que são procedimentos muito agressivos, e o que foi que aconteceu, né? Ela acabou ganhando peso. E
O que que eu tiro disso? Inclusive, eu até converso bastante com ela e eu cheguei a perguntar, então, mulher, por que que tu acabou ganhando peso? Inclusive, ela sabe que eu treino, que eu faço exercício físico e que eu tô sempre ali cuidando, né, da minha saúde, buscando me exercitar, enfim. E a gente conversa muito sobre isso e ela falou, é muito problema, muita coisa, a gente acaba comendo, 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 e aí quando vê, já engordou mais até do que era antes da cirurgia. Assim, o que é que eu penso? O que é que eu tiro com isso, né? Qual a experiência que eu tiro em ouvir algo assim? Que muitas pessoas, elas buscam nos procedimentos estéticos uma forma de tapar algo, de tapar um buraco que, na verdade, não vai ser tapado com uma cirurgia. Muitas pessoas vivem fazendo procedimento, né? Pessoas como a Anitta, por exemplo, que vive fazendo muito procedimento. Os procedimentos transformaram o rosto dela em uma outra pessoa. Então, assim, a Anitta que a gente conheceu há anos atrás não é a mesma Anitta de hoje em dia. E eu não tô dizendo, gente, eu não tô aqui pra julgar ninguém, pra dizer que as pessoas não têm que fazer coisas que vão fazer ela se sentir melhor. Mas será que realmente elas estão buscando se sentir melhor porque é algo que incomoda ou porque elas querem tapar de repente um buraco que não foi tapado, que não foi curado, que não foi tratado ainda? Entende? E o que aconteceu com essa pessoa que eu conheço, que eu trouxe exemplo aqui para vocês, de perto, porque é alguém realmente que eu converso, é que ela tentou tapar um buraco com uma cirurgia. Só que o que essa cirurgia trouxe? Muita dor, né? Muito incômodo. E no final das contas, ela acabou ganhando mais peso do que o que ela tinha antes de fazer. E eu não vou mentir aqui para vocês, não. Eu pretendo sim, eu quero sim fazer minha cirurgia. Já cheguei a comentar disso em outro vídeo aqui com vocês, que eu quero fazer minha cirurgia. Eu tenho vontade de fazer para tirar o excesso de pele que eu tenho na barriga. Afinal, eu tive 3 filhos, né? Foram 3 gestações que modificaram completamente meu corpo. E o corpo que eu tinha antes do meu primeiro filho não é mais o mesmo que eu tenho hoje em dia. E eu sei que esse corpo, ele nunca vai voltar. Mas há sim um vestígio, né, dessa mudança que me incomoda e que eu quero sim, não é bem um conserto, mas deixar de um jeito onde eu goste de ver. E nesse momento, eu não vou dizer que é a coisa mais urgente da minha vida, que é a coisa que me incomoda ao extremo, ao ponto de eu correr para uma sala de cirurgia. Não, não é, mas é algo que sim, de vez em quando, acaba me incomodando, principalmente na TPM, acaba me incomodando. E é algo que eu quero sim ajeitar, que eu quero deixar de um jeito que eu queira ver mais vezes. E por que que eu ainda não fiz essa cirurgia? Primeiro, porque o investimento é alto e eu não quero fazer em qualquer lugar. E o segundo motivo é eu ainda não tenho segurança realmente se eu tô fazendo isso por mim ou se eu tô fazendo isso por uma cobrança social. Então, assim, como eu ainda não cheguei nessa conclusão, se realmente é por mim, porque me incomoda de ver, de olhar no espelho, eu e ver aquilo, ou se é uma cobrança social, de repente, que, né, ao estar ali, ao eu ver que os outros estão vendo, eu me sinto incomodada. Então, como eu não sei ainda direito realmente se é algo de mim mesmo ou é algo mais externo, eu, por enquanto, pretendo amadurecer a ideia, pretendo realmente amadurecer isso em mim, né? Se isso realmente é uma necessidade para mim ou para os outros, né? Ou sobre o que eu penso que os outros vão pensar de mim. Enfim, então eu ainda não fiz, mas quando eu tiver essa clareza, aí sim eu vou trazer um vídeo para vocês, reportando tudo, falando tudo, o que me levou a essa conclusão, se sim ou se não, né? O que me levou a essa conclusão, e vocês vão entender realmente de fato o que para mim nesse momento é importante. Entretanto, em contrapartida, eu continuo com a minha pelezinha ali, minha lembrança das gestações. E, gente, eu vou dizer assim uma coisa para vocês. Eu não sei o que mudou na sociedade, sabe? Depois de todos esses procedimentos, né, que as influências fazem, de tudo que elas mostram, a maioria, sinceramente, nem mostra tanto, né, que fez procedimento estético, mas você vê que... Eu não sei pelo que ela fez, né? Se foi pelo outro, se foi por ela. Vi também, né, que
os procedimentos que ela fez também prejudicou muito, assim, em relação ao corpo dela mesmo, um umbigo, né, que ficou deformado. Muitas pessoas criticaram, caíram em cima dela, falaram um monte. Pessoas que não entendem nada da vida do outro deram várias opiniões, né? Pessoas que acharam que deveriam opinar foram lá e falaram coisas que de repente ela pode ter lido ou não, mas que com certeza poderiam machucar. Então, o que eu penso que será que essa busca, né, dessas influências pelo padrão, será que é porque elas querem mesmo? Ou será que é algo que realmente vem do externo, né, da cobrança social? Porque se uma influência está acima do peso, ela ouve crítica. Se uma influência está magra demais, ela ouve crítica. Se uma influência ela era magra e ganhou um pouco de peso, ela ouve crítica. Se ela passou por um processo, por um procedimento, e depois desse procedimento ela acabou ganhando peso, ela é criticada. Se ela é uma influência que ela não é gorda nem é magra, mas ela tem um corpo padrão, ela é criticada. Então, gente, eu acredito assim que hoje as pessoas precisam mais olhar para si, para dentro de si, para ver realmente o que elas são de verdade. Não me refiro só a mexer no próprio corpo, né? Porque assim, tem muita gente que elas não fazem procedimento estético, mas são pessoas que vivem ali passando fome, fazendo dieta, tomando medicação. Agora saiu esse negócio de Manjaro, de não sei o que, de não sei o que. Qual que é o nome, meu Deus, das... Manjaro, de Ozempic, toda essa coisa as pessoas tomam que é para não engordar, que é para não ganhar peso, mas o que de fato elas deveriam fazer, elas não fazem. Elas buscam soluções que vão a curto, médio prazo trazer benefícios, mas que não vão curar de fato o que é mais importante. E o que é mais importante? É a cura interna. Porque quando você tá ali, né, você sabe que para você emagrecer, você precisa tomar, né, fazer o uso dessas medicações. Você sabe que você precisa fazer uso dessas medicações se você quer emagrecer. Mas depois que você para de fazer o uso dessas medicações, o que é que você faz? Você volta a comer, igual uma louca, entendeu? E disparadamente, e não é aquele tipo de alimento que você come para você se sentir bem, satisfeita, não, é aquela comida que você come para você, né, tapar mesmo aquele buraco. Quantas pessoas, né, a gente vê falando aí que depois de um docinho tudo fica melhor, né, que nada cura uma tristeza como um chocolatinho, e são coisas que foram implantadas na nossa vida desde que a gente era criança, né? A comida, ela foi trazida para nossa vida como algo que vai suprir o choro, né? Então, quando a gente é criança, nossos pais, avós, tios falam o quê? Ah, toma um doce aqui para você calar a boca. Ou então, negocia, né? Aquela coisa de negociar. Então, assim, são crenças que a gente criou, que abriram um buraco na nossa mente, que a comida, ela é o acalento de tudo, né? A solução para tudo, a solução para todos os sentimentos. E isso é horrível, porque a gente cresce desse jeito e uma coisa leva a outra, né? A gente cresce achando que comida é um acalento, que é uma solução, né, para os nossos sentimentos, para nossa tristeza. Aí a gente busca a gente acaba comendo igual né, um condenado, engorda. Para emagrecer, aí a sociedade, né, tem todas as soluções, cirurgias, tratamentos para obesidade, remédio, enfim, todas as soluções que vão ali acabar com o seu peso, que vão diminuir o seu peso. Mas e as soluções que vão tapar o buraco que está dentro de você? Quem é que está trazendo essas soluções? Entendeu? Quem é que está falando dessas soluções? Então, assim, reflitam sobre isso, porque realmente procedimento estético não é brincadeira, é coisa séria. E a sua beleza, ela é única. Que assim, gente, beleza não é reflexo, beleza é estado, é um estado de espírito, entende? Então, ficar buscando soluções ou se espelhando, às vezes, né, maioria das vezes, no que você tá vendo, não é o jeito certo de você se sentir bem com você mesmo, entende? De você buscar sim sua melhora, mas você não precisa buscar a sua melhora
baseado no que o outro tá fazendo, entende? Porque é isso que a gente vê hoje, tá todo mundo engessado em um único lugar. As pessoas acham que para serem aceitas, para estarem bem, para se sentirem bonitas, para se olhar no espelho e gostar do que vê, elas precisam ser igual a fulano, a ciclano, a beltrano, e não é assim que as coisas funcionam. Vocês precisam buscar o que tá no interior de vocês. Não importa se hoje você tá acima do peso ou não. Eu não tô normalizando obesidade. Eu estou dizendo que não importa isso, porque se você tá bem com você mesmo, é você, se trata de você, entendeu? Se você tá acima do peso e você realmente não quer, não gosta do que vê, não se sente proativa, não se sente saudável, aí sim é outra questão. Aí sim você vai buscar realmente melhorar, perder de repente uma certa quantidade de peso por você não estar se sentindo saudável, mas não por você estar vendo que ali a influencer perdeu 30 quilos, está no shaper, fez a cirurgia e tal para tirar a pele e agora tá aparecendo outra pessoa. Não é disso que se trata, entende? Se trata de como você se sente com você mesmo. Se isso te levar a fazer uma cirurgia, que seja por você mesmo, não porque é o que você mais vê hoje na internet, né? As pessoas fazem procedimento estético como se estivesse bebendo água. E isso, gente, é horrível, 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 horrível. Porque tá todo mundo querendo ter a mesma cara. É como se fosse um monte de Barbie e um monte de Queen. Queen, né? Não é assim que fala? Queen? É basicamente isso que tá acontecendo. Um monte de Barbie e um monte de Quem, né? Acho que é assim que fala. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha trazido um pouquinho, mas pelo menos assim, um pouquinho de consciência para sua vida. E se esse vídeo te ajudou, já curte, compartilha, comenta aqui embaixo a sua experiência. E se inscreve no meu canal, se você é novo por aqui. Já se inscreve para receber mais vídeos ainda sobre consciência, autoconhecimento e, claro, minimalismo, né, gente? Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!